Muito bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da Bhagavad Gita. Então, eu queria só fazer duas colocações no início da aula de hoje. A primeira delas é que, como vocês estão vendo ao longo do estudo desse texto, esse texto ele é uma narrativa de uma conversa, né? Então, temos lá Krishna e Arjuna conversando no meio de um campo de batalhas, no início de uma guerra, né? E eles vão, obviamente, discorrer sobre vários temas. E muitos desses temas, eles vão falar sobre eles como uma coisa que é já conhecida, tá? Porque aquilo já faz parte do panorama cultural, né? Daquela época, daquele povo, daquela cultura, né? Por isso, muitas vezes, eles vão entrar em alguns assuntos usando termos que para nós são desconhecidos, mas que para eles aquilo já estava totalmente dentro do escopo de conhecimento, né, cultural. Isso implica em a gente às vezes estranhar um pouquinho quando palavras vão chegando no texto, a gente não sabe do que se trata aquilo, né? E aí a importância, principalmente, né, o meu papel aqui como condutor desse estudo para vocês, de ir podendo orientar vocês nesses conceitos, né, que para o Arjuna e para o Krishna já são conceitos totalmente familiares. Então, observem que nesse trajeto aqui que a gente está fazendo dentro do capítulo 2, Krishna, num determinado momento, ele começa a falar bastante sobre Buddhi, né? Temos esse conceito que vem se destacando, que é o conceito de Buddhi. E eu já indiquei para vocês, quando a gente entrou nesse conceito, né, que essa palavra Buddhi, ela designa o que seria assim a dimensão superior da nossa mente. Todos nós, seres humanos, temos uma mente, né? E essa mente ela é dividida em basicamente três dimensões. A primeira delas, vamos dizer assim, aquela que está um pouco mais embaixo. Eu vou usar essa figura de linguagem, né, em termos de acima e abaixo, né? Então a gente tem primeiro aquela camada da mente que está mais abaixo, que é chamada de manas, né? Essa dimensão da mente, ela está fortemente conectada ao corpo e aos sentidos. E a principal motivação dela é o prazer e o conforto, tá? Prazer e o conforto. Então, essa é a função de Manas, tá? Ela tá ali sentindo o corpo, fazendo contato com os estímulos sensoriais, e ela tá sempre nos conduzindo para ter algum grau de prazer e conforto. Aí a gente tem a segunda dimensão da mente, que é chamada de Ahankara. Ahankara, que literalmente quer dizer Aham, quer dizer eu. Cara quer dizer aquele que faz. É como se fosse assim, o eu que faz, né? É aquele sentimento que a gente tem de que a gente está no controle da vida, né? Que a gente está no controle das coisas. A gente costuma traduzir esse arrancara como o ego. E assim como humanas têm como sua função principal o prazer e o conforto, arrancar o ego tem como sua função principal o exercício de poder, o exercício do controle. Tá? E o ego ele é fortemente atraído para todas as coisas que dizem respeito ao poder, como riqueza, fama, prestígio, honra.
vitória, né? E todos esses conceitos que estão relacionados com a ideia de poder. Tá? Esses são os fetiches do ego, né? O ego é louco por essas coisas, né? Essa é a função dele ali no campo mental. E aí, acima desses dois, a gente tem Buddhi, né? E Buddhi ele já cumpre um objetivo diferente. O objetivo de Buddhi é que a gente, como seres humanos, que nós tenhamos condições, primeiro, de fazer um exercício ético. Temos uma conduta ética, isso é chamado de Dharma. Segundo, Buddhi é o que nos dá o interesse genuíno pelo conhecimento, pela sabedoria. Tá? Isso é chamado de Jnana. Terceiro, Buddhi nos dá uma capacidade de descolamento, desprendimento em relação a esses desejos provocados pelo ego, pelo ahankara e por manas, tá? Então, se a gente tem alguma chance de não ficar presos, enredados nas nossas ambições por poderes e nossos desejos imediatos por prazeres e confortos, quem nos dá esse poder, quem faz isso é Buddhi. Tá? Essa habilidade de Buddhi, ela é chamada de Vairagya, que é a capacidade de desapego, ok? E existe uma quarta habilidade, né, em Buddhi, que é justamente a habilidade de reger todo o sistema. Né? O Buddhi, ele rege todo esse sistema. Ou seja, na visão do yoga, é desejável que o Buddhi ele esteja coordenando o que o ego deve ou não deve fazer e o que Manas deve ou não deve fazer, né? Ele pode se colocar acima. Então, por isso que eu usei essa figura, né, de linguagem de colocar o Buddhi acima, Ahankara no meio e Manas abaixo. É mais ou menos essa a hierarquia que a gente tem entre esses três sistemas dentro da nossa mente. E o que que o Krishna está fazendo aqui nessa passagem, né, da Bhagavad Gita, capítulo 2? Ele está enaltecendo o Buddhi e ele está dando demonstrações de como é quando o Buddhi ele realmente exerce essa função. Ele exerce o Dharma, a capacidade da gente de praticar virtudes e ética. Ele exerce Gnana, ou seja, a nossa capacidade de desenvolver sabedoria, conhecimento, entendimento. Ele exerce Vairagya, a nossa capacidade de não ficar reféns dos ditames do ego e dos sentidos. E ele exerce a Aishvarya, né? Que é poder coordenar todo esse sistema. Então, Krishna está dando um exemplo de como é isso na prática. Uhum. Então, lembrem que Arjuna acabou de fazer uma pergunta para o Krishna. Ele diz assim: Krishna, como é que eu reconheço essa pessoa que está situada em Buddhi, que está fixa no seu Buddhi, né? Onde o Buddhi está exercendo essas quatro funções, né? Em relação aos demais campos ali da mente. Então, como é que eu reconheço essa pessoa? E aí Krishna começa a descrever essa pessoa. E aqui eu trago para vocês a segunda colocação que eu queria fazer aqui no início da aula, né? É que, como a gente vai ver, a descrição dessa pessoa é assim de uma pessoa muito elevada, muito virtuosa, né? Ele está falando assim de um sábio numa condição ideal.
E aí entra uma questão importante para gente, que é assim, quando a gente começa a ouvir sobre isso, né? As pessoas que são mais empolgadas, mais motivadas, às vezes elas se sentem atraídas para rapidamente tentar copiar esse sábio, né? Ah, então eu vou aplicar isso aqui de imediato na minha vida, eu vou tentar ser esse sábio perfeito, do jeito que ele está descrevendo, né? Isso é um problema, que a gente vai estar dando um passo maior do que a nossa perna. É importante a gente olhar aqui para esse sábio ideal como uma referência, tá? Mas entendendo as nossas limitações, a nossa capacidade humilde, né, de se aproximando dessas características dentro de um processo que vai ser muito gradual, não vai ser um salto direto. E o outro problema que a gente tem quando a gente olha para esse sábio ideal, aí, né, os menos empolgados, né, eles vão olhar e vão dizer assim: ah, aqui eu desisto, né? Esse texto da Bhagavad Gita não é para mim. Isso aqui que ele está falando é uma coisa muito elevada. Eu estou muito aquém disso, eu prefiro nem ouvir sobre essas coisas. Porque eu não consigo aplicar isso na minha vida, né? Aí desiste do estudo, né? Então eu queria dar esse alerta para vocês. Não façam nenhuma coisa nem outra, tá? Não tentem copiar o sábio, não tentem dar esse salto maior que a perna e não desistam, né? Por achar que isso é uma coisa muito inalcançável. Só fiquem aqui, continuem refletindo, né, sobre as coisas que vão sendo apresentadas no texto. Então, dito isso, vamos seguir aqui com os versos. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Arjuna fez a pergunta para Krishna no verso 54, né? Então ele pergunta como é essa pessoa que ele está chamando aqui então de um Sthita Dhi. Tá? Essa palavra Dhi é um sinônimo de Buddhi, tá? Vejam que a palavra Buddhi ela tem esse sufixo Dhi, né? Sthita Dhi é essa pessoa que está fixa em Buddhi, ela está firme ali, né? Ela não se perde dali. E aí Krishna vai descrever essa pessoa. No verso 55, como a gente já viu, essa pessoa, ela é capaz de se desapegar dos desejos que ficam brotando em sua mente, não porque ela fica se reprimindo, mas porque ela está experienciando uma satisfação profunda dentro do seu eu espiritual, né? Então, que é essa ideia aqui que ele apresenta de Atmana Tushtaha. Tushta quer dizer satisfação, Atmana, no eu espiritual. Depois, no verso 56, ele diz que essa pessoa, ela não é perturbada quando ela se depara com dukkha, com as dores, os desconfortos da vida. E ela também não fica assim totalmente exaltada, afetada, né? Quando ela se depara com os prazeres. Hum? E essa pessoa, ela está livre de desejos, medos e iras, raivas, hostilidades, né? Então é isso que ele diz, que esse sábio, ele superou Raga, os desejos, Bhaya, os medos, as ansiedades, e Krodha, a ira, a revolta, a raiva. Bom, mas isso a gente já viu, né?
Depois no verso 57 ele havia dito também que essa pessoa, ela nem se regozija com as coisas boas que acontecem com ela e nem odeia ou rejeita as coisas aparentemente ruins que acontecem com ela, né? Ela se mantém equânime. E aí, então a gente entra no novo verso da aula de hoje, verso 58. Aqui é muito interessante. Krishna vai dizer que esse sábio, ele tem uma habilidade muito especial, que ele compara aqui a habilidade de uma tartaruga de entrar para dentro do casco, né? Então, a tartaruga é esse ser que ela tem a casa dela junto com ela, né? Muito interessante essa imagem. Em geral, nós temos a nossa casa, o nosso corpo e a nossa casa são separados fisicamente, né? Então, quando a gente busca refúgio, proteção, aconchego, a gente procura a nossa casa, né? A nossa casa física. A tartaruga é um ser que ela já anda com a casa junto, né? A casa dela é ela mesma, né? Isso dá para ela essa habilidade que quando ela quer se recolher dentro da sua casa, ela só puxa as perninhas e a cabeça para dentro, né? E ela já está ali. Então, Krishna evoca a imagem desse ser, dessa tartaruga, que também, curiosamente, é um dos animais mais pacíficos da natureza, né? A gente costuma se referir à tartaruga como um animal calmo. Por conta disso, também é um animal muito longevo, né? As tartarugas vivem mais do que os seres humanos, né? Porque são seres muito calmos, muito pacíficos. E aí, Krishna, ele diz que o sábio, ele tem essa habilidade também dentro de si. Ele é capaz de se retirar para dentro de si mesmo, né? Assim como uma tartaruga entra para dentro do seu casco. E aí ele, em contato, né, com o seu eu espiritual, né, com essa dimensão interna, ele não fica assim perdido, se distraindo, devaneando com os objetos dos sentidos, né, com todas as tentações externas ali, né, do mundo sensorial. Então, sabe, é uma pessoa que ele consegue coordenar bem esse movimento, né? A hora de ir para os sentidos e se conectar com os objetos dos sentidos, e o momento de se retirar dali e fazer esse exercício de introspecção, de ficar ali consigo, né? Dentro de si. Então é isso que Krishna diz aqui nesse verso, né? Ele diz quando uma pessoa é capaz de retirar completamente seus sentidos dos objetos dos sentidos, assim como a tartaruga, tá? A tartaruga em sânscrito é kurma. Vejam a palavrinha aqui, ó, kurma. Assim como a tartaruga retrai os seus membros dentro do casco, então é dito que a pessoa que tem essa habilidade, a sua sabedoria está firmemente estabelecida. Vejam que essa palavra, esse conceito se repete o tempo todo, né? Que agora aqui, ó, prajna pratisthita, quer dizer, a sabedoria, prajna pratisthita, firmemente estabelecida, né? A pessoa não se perde dessa sabedoria. Depois, no verso 59, ele segue falando sobre essa relação com os sentidos, né? Ele diz assim que para muitos de nós, quando a gente vai tentar fazer esse movimento igual da tartaruga, a gente até consegue frear os nossos desejos pela degustação dos objetos dos sentidos. Só que o nosso interesse, a nossa atração por eles
em geral, não desaparece. Quem tem que lidar, às vezes, com alguma abstinência, né, na vida, percebe isso claramente, né? Ah, eu estou tentando parar de fumar. Às vezes você vai ter que fazer muito esforço, né, para se autocontrolar ali, inclusive evitando lugares onde pessoas fumam, evitando, às vezes até mesmo interagir com pessoas que estejam fumando. Às vezes você vai ter que restringir os teus sentidos de entrar em contato com aquilo, porque a tua capacidade de autocontrole é muito limitada, né? Por que que isso acontece? Porque, no fundo, o nosso desejo, nossa atração por aquilo permanece dentro da nossa mente, né? E isso é realmente um tema delicado. A gente sabe o quanto isso é difícil, né? Quando a gente, por exemplo, quer seguir uma dieta, para a maior parte de nós, a melhor coisa que a gente faz é não ter em casa as comidas proibidas, né? Porque se a gente tem aquelas comidas dentro de casa, você está num momento ali de fome, ou num momento de gula, ou num momento de carência, você vai abrir a prateleira ou a geladeira, vai ver aquelas comidas na sua frente e você vai ser atraído para elas, não vai conseguir resistir àquilo, né? Então isso acontece por quê? Porque mesmo que a gente consiga se retirar dos objetos dos sentidos, aquele desejo, aquela atração permanece dentro da nossa mente. E Krishna diz que é assim para todo mundo. O que que é a única coisa que pode resolver esse problema, né? Dessa escravidão, muitas vezes, que a gente tem em relação aos objetos dos sentidos. A única coisa que pode resolver isso é a gente conseguir entrar em contato com algum sabor que é superior a esse sabor dos objetos dos sentidos. Lembra que eu falei na aula passada para vocês que quando uma criança está brincando com um brinquedo, digamos que esse brinquedo é perigoso, esse brinquedo pode trazer risco para a vida dessa criança. É muito comum que o pai ou a mãe vai lá e tenta arrancar o brinquedo da mão da criança. E como eu disse para vocês, essa não é a atitude mais inteligente, porque se você só vai lá e arranca o brinquedo da mão da criança, ela vai ficar revoltada, ela vai gritar, vai espernear, vai ficar com raiva de você, porque você só tirou uma coisa que estava dando satisfação para ela. Isso é uma condição muito insustentável. Então, o que que um pai ou uma mãe inteligente fazem nessas horas, né? Eles vão lá e procuram um outro brinquedo que possa ser mais interessante do que aquele que está na mão da criança. Aí você vai lá e mostra, né? Olha isso aqui, ó. Isso aqui é bem mais legal do que esse que você tem aí na mão, né? E aí a criança voluntariamente solta aquele brinquedo e vai se interessar por aquele novo brinquedo que você está mostrando. Krishna está dizendo que essa mesma lógica se aplica, tá, para essa nossa caminhada aqui de Manas, Ahankara, Buddhi. A gente só vai realmente se interessar, né, em largar esses prazeres mais imediatos quando a gente sente que existe algo que nos traz um sabor, ou uma felicidade, ou um contentamento maior na vida. Se a gente começa a sentir isso, então a gente tem condições de começar a soltar coisas que são, às vezes nos dão prazeres imediatos, mas elas são venenosas, nocivas. E é isso que Krishna diz aqui, olha só o que ele fala, né? Ele já está contrapondo aqui uma questão muito básica, que é esse contato com os prazeres sensoriais, com aquela outra coisa que é a mais elevada, né? Que seria o prazer ou o regozijo espiritual. Então ele diz assim que os objetos dos sentidos, exceto o gosto pelos objetos,
desaparecem do habitante abstinente no corpo. Tá meio complicada essa tradução, né? O que que ele está dizendo assim? Ele está dizendo que essa pessoa que se propôs a fazer esse exercício de abstinência, ela se afasta dos objetos dos sentidos, mas o gosto por esses objetos permanece na sua mente. Mas aí o que que Krishna diz em seguida? Ele diz assim, ó, mas mesmo esse gosto que está lá dentro desaparece dele quando ele entra em contato com um gosto superior, que é a percepção do eu espiritual, ok? Então, é essa imagem que ele está trazendo aqui. Por isso, né, quando até a gente fala no nosso vocabulário, a gente usa muito esse termo desapego, né? Ele é uma palavra negativa, né? Ele dá uma ideia de que a gente vai ter que largar as coisas e ficar sem nada. Isso não soa nada atraente. Né? A verdade é que a gente nunca pratica desapego. O que a gente faz, na verdade, é trocar gostos inferiores por gostos superiores, tá? Esse é o caminho espiritual. A pessoa, na medida em que ela vai refinando, né, a sua mente, ela vai percebendo que tudo que diz respeito a essas camadas superiores da mente, elas vão poder trazer um tipo de felicidade, um tipo de sabor que é mais elevado do que o puro sabor dos objetos dos sentidos. Ou o sabor do poder, né? Então, na verdade, é isso que a gente faz. A gente troca uma coisa inferior por outra que é superior. Tá? Na verdade, a gente não se desapega de nada. A gente vai só soltando uma coisa que a gente considera inferior para agarrar uma outra coisa que a gente considera superior. Essa é uma lei do universo. E aí, no verso 60, Krishna, ele começa a falar justamente sobre esse efeito venenoso da gente ficar escravo dos sentidos. Então, primeiro ele diz assim que os nossos sentidos, quando eles estão descontrolados, eles arrastam a força, até mesmo a mente de uma pessoa sábia. Né? Isso é interessante aqui. Uma pessoa, mesmo tendo uma certa sabedoria, ela pode muitas vezes cair refém dos impulsos e dos ditames dos seus sentidos. Tá? Mesmo que essa pessoa esteja se esforçando por controlá-los, ok? E aí então ele diz assim, né? Que portanto uma pessoa ela deve o tempo todo cultivar uma mente meditativa. Né? Então essa mente meditativa ela aparece aqui nesse termo samyamya. Quem já estudou Yoga Sutra vai lembrar, tá? Samyama é o termo que a gente usa para meditação. Então, essa pessoa, ela deve permanecer com uma mente meditativa, mesmo enquanto ela age no mundo. Tá? A gente não fica só com uma mente meditativa quando a gente senta e paralisa o nosso corpo e fecha os olhos e fica ali treinando meditação. Então, a gente pode exercitar essa mente meditativa mesmo nas nossas ações cotidianas. Né? E ele explica, né, que quando a gente pratica a meditação, a gente está focando a nossa mente no princípio supremo, né, que aqui na Bhagavad Gita, como a gente vai ver, é o próprio Krishna. Né? Krishna representa esse princípio supremo.
Por isso ele usa esse termo mat para ha, tá? Que é assim, considerando, né? Focando a sua mente em mim, considerando-me como o Supremo. Aí ele diz assim que a pessoa que faz isso, né, que está treinando essa mente meditativa, focando nisso que é o Supremo, essa pessoa naturalmente vai ter os seus sentidos sob controle. E ela então é de novo, né, nomeada aqui como um prajna pratisthita, uma pessoa fixa em sabedoria. E aí, a gente vai agora ver só mais dois versos que são muito emblemáticos aqui também nesse capítulo 2, que, como eu disse para vocês, ele vai falar sobre o perigo, né, de uma mente descontrolada que fica refém dos sentidos. Então, esses dois versos são bem interessantes, o encadeamento que ele faz aqui, ó. Ele vai dizer assim, que quando uma pessoa ela contempla os objetos dos sentidos, né? Então, por exemplo, assim, ela fica contemplando ali um cardápio de comidas muito gostosas, né? Diferentes tipos de sanduíches, pizzas, sorvetes, brownies, né? Então a pessoa ela repousa ali a sua mente, mesmo que por um instante ali, né? Naqueles objetos. Isso que ela está fazendo é uma espécie de meditação nos objetos dos sentidos, tá? A palavra usada aqui é dhyayado, que é a mesma palavra que dá a palavra dhyana, que a gente também usa para meditação. Vishayan são esses objetos, tá? A pizza, o sorvete, o brownie. Então ele vai dizer assim que quando a pessoa repousa sua mente nesses objetos, tá? Ela começa a contemplá-los, aparece sanga, né? Sanga quer dizer assim que a pessoa ela começa a se sentir atraída para esses objetos, né? Sanga é isso, é a atração que ela sente. Desse sanga, né, nasce então cama, tá? Eu começo agora a criar um fetiche com esses objetos dos sentidos. Eu começo a realmente desejá-los, né? Como uma coisa assim muito, muito importante para a minha vida, né? Então, quem sou eu, né? Eu sou aquela pessoa que constantemente deseja comer aquele hambúrguer, né? Eu sou essa pessoa que todos os dias fica sonhando com um brownie, de calda de chocolate, com um sorvete de avelãs, né? Então, esses desejos ficam ali, né? Pairando agora na minha paisagem mental, no meu campo mental. Eu tenho cama, desejo profundo por essas coisas. Até aí tá tudo bem, né? Se você tem condições de comprar o sorvete, de comer o sorvete, digamos que você não tá assim, com nenhum problema de saúde que te impeça de degustar isso, né? Até aí tá tudo bem. Mas o que acontece muitas vezes na nossa vida é que esses objetos dos desejos, eles ou não são acessíveis de imediato, ou eles não são adequados para nós. Aí a gente começa a ter um problema que é assim: como eu não posso satisfazer esse desejo, surge Krodha, a ira. Eu começo a ficar com raiva, eu começo a ficar bravo, eu começo a ficar revoltado, né? Então, Krishna explica isso é uma psicologia profunda aqui do yoga, tá? Vejam, a nossa raiva, a nossa ira, a nossa agressividade, a nossa hostilidade, ela é fruto da frustração dos nossos desejos, tá? Porque a gente não consegue o que a gente quer, porque a gente não tem o conforto ou o prazer que a gente almeja, a gente começa a agir com raiva.
Inclusive, a gente é capaz de agredir pessoas, matar pessoas, porque essas pessoas, para nós, elas estão sendo a causa da nossa frustração. Então, digamos que você está ali morrendo de vontade de comer o seu brownie, né? Com chocolate. Aí a garçonete chega e diz assim: Ah, eu lamento muito, mas acabou de acabar. O último a gente serviu ali para o cliente da mesa do lado. Não tem mais. Lamento te dizer. Aí você já bate na mesa e começa a brigar com a garçonete. Você diz: chama, chama o gerente aqui, que eu vou ter uma conversa com ele. Onde já se viu vocês não terem brownie o suficiente, né? Eu tô aqui, vim aqui só para comer isso, e aí agora vocês fazem eu perder meu tempo, né? E aí começa a surgir a ira, né? Então isso é chamado de cruda. E aí da ira, seguimos aqui para o verso 63. Dessa ira surge samorra. A pessoa fica inebriada, ela fica assim totalmente fora de si, né? Ela vai perdendo a cabeça. E aí desse samorra, né, desse estado de inebriamento, surge esse Smriti Vibhrama, que quer dizer assim, ó, a pessoa ela perde as referências. Smriti literalmente é a memória, né? Smriti Vibhrama quer dizer a perda da memória, quer dizer que assim, todos os seus valores, toda a sua ética, tudo isso vai para o ralo nesse momento que você está irado. Se antes você era uma pessoa boa, você acredita, né? Em paz, em civilidade, né? Naquele momento que te faltou o brownie, você tá lá brigando, batendo na mesa, quebrando o copo, né? Querendo fazer um barraco ali, né? Então, Smriti Brahma, você perde as referências, tá? Seus valores desaparecem ali naquele momento em que você está inebriado. E aí então ele diz assim que desse Smriti Vibrama, e aqui teve umas falhas aqui na digitação, ó. Tá cortada aqui as frases, tá? Mas o que vai acontecer é o que a gente chama de Buddhi Nashta, tá? Depois vocês olham no outro arquivo que tem o texto certinho. Tá? Do Smriti, vamos compor aqui, ó, do Smriti Vibrama que ele colocou aqui, ó. Surge o Buddhinashta, né? Que é esse Buddhi, essa faculdade superior da nossa mente, ela então se perde, né? Ela fica ali inoperante e a pessoa cai escrava do ego e dos sentidos. Né? E aí ele diz que desse Buddhinashta então acontece o pranashyati, acho que é essa a palavra correta, que significa que a própria vida da pessoa está em risco. Nesses momentos em que ela cai nessa condição, ela vai se afundando, né? A sua vida vai para uma direção muito ruim por conta desse descontrole todo que surgiu ali. Então, Krishna está sendo bastante assim, ele está tecendo aqui, né, uma imagem assim, um pouco, parece até um pouco catastrófico, né? Porque, em geral, na nossa vida, é claro, mesmo quando a gente tem os nossos desejos, muitas vezes a gente tem ali uma tranquilidade de abdicar desses desejos, né? Acredito que a maior parte de vocês aqui não faz esse barraco todo no restaurante quando não tem o brownie que você quer, né? Mas eu dei esse exemplo banal, né? Esse exemplo bobo, entendendo que isso pode se aplicar para muitas outras coisas na vida.
né? É um momento que você está ali no trânsito e você perde a cabeça, e você desce do carro, e aí você quer brigar, você quer xingar, né? E dali a pouco isso tudo vai terminar num processo jurídico, cadeia, ou o que for, né? É um desejo que você tem porque você se apaixonou por uma pessoa e aí você quer muito ter um relacionamento com essa pessoa e de repente essa pessoa chega para você e diz assim: Olha, eu lamento, mas eu não quero mais ter um relacionamento com você. E aí então você tem o seu desejo frustrado e aí você pensa: Agora eu odeio essa pessoa e eu vou ficar espizinhando a vida dela por anos e anos, né? E eu vou ficar ali fazendo meus comportamentos abusivos, e aí de novo, isso aí vai ter que ir para a justiça, e aí vai ter que ter medida protetiva contra você, e por aí vai, né? Então vocês vejam que a mente, ela carrega consigo todo esse potencial destrutivo, né? Krishna descreve aqui de uma maneira muito simples de que maneira essa coisa, uma coisa vai levando a outra, né? Tá, então a gente finaliza a aula de hoje aqui nessa passagem. Hoje eu me alonguei um pouquinho mais do que nas aulas anteriores. Tá? Vou abrir um pouquinho de espaço aqui, se vocês quiserem comentar ou perguntar algo. E aí a gente já Márcio, eu posso fazer um conclui. comentário? Pode? Ali no 259, me lembrei que quando eu estava no ashram do Swami, eu fiquei lá depois de 4 meses, no dia eu cheguei para o Swami, no último dia, eu disse assim, hoje é dia de ir embora, e eu vou ter que desapegar de tudo isso, né? Eu estava muito triste. E daí ele me disse, se apegar é fácil. Eu disse, é muito fácil. Daí eu disse, então tu não precisa te desapegar disso. Eu fiquei olhando ele e disse assim, ó, tu tem um mantra, te apega a uma coisa mais elevada. Me agarrei ali e saí feliz, né? Na Uhum. verdade, é só alguém mostrar alguma coisa mais elevada. Porque quando a gente está no total apego, é difícil da gente começar a ver isso, né? A importância do professor, né? A importância de alguém estar ali contigo. Sim, Lembrei bem desse verso ali da Gita. sim. Uhum. Diga, Fátima. Eu fiquei um pouco confusa com se os pensamentos são objeto dos sentidos. Uhum. Tá. Então, Não exatamente, né? Tecnicamente falando, os objetos do sentido são os objetos que são externos ao nosso corpo e a gente vai perceber através dos nossos cinco sentidos, né? Então, são as coisas que a gente ouve, enxerga, cheira, tateia, degusta, né? Esses são os objetos dos sentidos. No entanto, os objetos dos sentidos eles causam impressões dentro da nossa mente, né? A gente pode imaginá-los dentro da nossa mente. E Krishna diz isso aqui, né? Que uma pessoa ela pode até mesmo não ter o contato com um objeto externo, mas ela pode seguir alimentando aquele desejo, né? Ou mesmo saborear aquele objeto de alguma forma na sua própria mente quando ele imagina aquele objeto, né? Isso é o que a gente chama de fantasia, né? Na própria psicologia, a gente entende que a fantasia é um recurso que existe na nossa mente, que muitas vezes, inclusive, nos poupa de ter que ter contato direto com o objeto, né? Ou seja, na falta do objeto, na ausência do objeto, a gente recorre à fantasia. Dizem que mesmo um bebezinho ele já começa a fazer isso, uhum, né? O bebezinho, quando ele não tem ali a mamadeira, o leite materno, né? Ou o seio materno, uhum, ele começa a já ter fantasias com o seio materno, com o leite materno. Ele fica imaginando aquele leitinho assim, como se ele estivesse caindo, né? Quente para dentro da sua boca, do seu estômago. Mesmo quando ele não tem aquilo
fisicamente, né? Uhum. Então, isso ao mesmo tempo que é um recurso, né? Ele também é um outro nível, vamos dizer assim, mais interno de apego ou aprisionamento que a gente pode ter, né, a determinadas coisas. Uhum. Legal. Mais alguma questão, gente? Para finalizar? Me vem à cabeça assim um Diego? comentário, né, sobre o risco de você satisfazer manas o tempo todo, né? Fico imaginando as crianças, né, que a gente imagino, né, que os pais têm esse impulso, né, de satisfazer, né, a vontade, né, dos filhos, mas aquilo vai levando a uma mente mais básica, né? E que fica com dificuldades de se desenvolver. E eu fico imaginando assim como assim essas as limitações que a gente enfrenta, elas vão empurrando a gente para outras visões, né? A, Sim. a, a tentar buscar algo mais elevado, né? Então eu fico imaginando assim, né? Quando e isso às vezes acontece com os adultos, né? Os adultos têm muito recurso, né? Aí parece que é um sinal para é um caminho para se perder, né? Para entrar para esse caminho da ilusão. É muito interessante, né, ver por esse lado. Exatamente. Sobre essa questão das crianças, né? O que acontece? É sabido, né, por toda a psicologia do desenvolvimento, que uma criança, ela precisa passar por frustração. Se uma criança, tudo que ela deseja vai sendo atendido, né, ela não aprende a lidar com a frustração na vida, né? Então são assim essas pessoas que a gente chama de pessoas que são muito mimadas. E aí isso vai ser um problemão ao longo da vida da pessoa, né? Porque ela não vai ter assim um senso de enfrentamento, um senso de buscar, né, como você disse, coisas que são superiores, porque ela está muito acostumada com aquela ideia de que tudo tem que vir fácil, de tudo tem que ser muito confortável, né? Tudo tem que ser prazeroso o tempo todo. Mesmo o Freud, que foi, né, um dos grandes teóricos da psicologia, o pai da psicanálise, né? E às vezes assim, nas leituras rasas que as pessoas fazem do Freud, ele pode ser considerado como assim uma pessoa que fazia muita apologia ao prazer, né? Porque em muitos momentos ele fala da questão do prazer e da satisfação dos prazeres. Freud dizia que justamente o que faz com que uma pessoa tenha condições, né, de ter uma vida minimamente saudável é o que ele chamava de princípio de realidade, né? Existe o princípio do prazer no início da vida, que é assim, você vem para o mundo com uma expectativa de que todos os seus desconfortos serão imediatamente sanados, né, com algum tipo de satisfação. E aí, quando você começa a experimentar o desconforto e você tem que lidar com ele, porque o prazer não vem de imediato, como mesmo uma criança que fica ali chorando por um tempo antes de receber o mamar, isso é importante, isso é saudável, né, em algum grau, porque vai colocando esse ser no princípio de realidade, né? E o princípio de realidade é esse princípio de que, bom, eu estou num mundo onde existe frustração e eu vou ter que aprender a lidar com essa frustração, né? Isso é uma coisa importante na construção ali do desenvolvimento emocional e psicológico, né, de um ser humano. E sim, essa outra questão na vida adulta, né? Se a gente às vezes chega em momentos da vida onde as coisas podem estar muito fáceis, né? Favoráveis materialmente, e esses são momentos muito perigosos, né? Onde facilmente a gente pode cair ali para uma estagnação, para um hedonismo, né? Para uma coisa assim muito só de conforto. É bem comum isso em pessoas que se aposentam também, né? A pessoa se aposenta, assim, aí o sonho de consumo da aposentadoria da pessoa é assim, é uma casa confortável, com um sofá muito confortável, né? Aqueles sofás que tem vários tipos de reclinações e estende assim para esticar as pernas, né?
Ela tem ao alcance assim aquele controle remoto que permite que ela nem precise se levantar mais do sofá, né? E ela tem todo o entretenimento ali na frente dela, assim, né? Isso é muito perigoso para a vida de uma pessoa, né? Então, a gente que está realmente assim num caminho, né, de autorrealização espiritual, a gente tem que ficar muito atento em relação a essas coisas, né? E entender que essas frustrações que vêm, como o Krishna diz ali, o sábio ele nem se exalta, né, com os prazeres e ele nem fica ali se revoltando, lamentando, ou cultivando ira, né, quando ele lida com a dor ou a frustração, né? Então, isso é realmente o nosso exercício. Ok, gente. Então é isso. Então, para quem não conseguiu ainda tomar seu café da manhã, agora é hora de vocês comerem os bolos, os brownies. Tá bom? O Budhi vem primeiro, né? Agora em segundo vem os sentidos. Obrigado, Ok? Marcos. Tchau, tchau, gente. Boa Obrigada, semana. Marcos. Tchau, Obrigada, gente. tchau. Tchau, obrigada. Obrigada, Marcos. Obrigada, Mar.